Boa tarde, colega da saúde. Hoje, para nós aqui, Dia do Médico, mais um convidado. Meu nome é Luan, sou acadêmico de medicina e esse é o Saúde em Pauta. Eu sou o Pedro, também hoje a gente está com o Vinícius, que é um convidado super especial. Quer apresentar o Vinícius? Pode apresentar, fica à vontade. Quem faz as honras é tu, geralmente. O doutor Vinícius se formou na medicina na Fundação. Daí ele fez um ano adicional em medicina interna pelo Grupo Conceição, depois eu queria até que tu explicasse isso, eu achei bem interessante. Ele atualmente é fellow de medicina hospitalar no Hospital Moinhos de Vento. Também é diretor de políticas estratégicas da Simers. Tem uma especialização executiva em gestão pela Universidade de Akron, Ohio. Muito legal. E também é mestrando em gestão e tecnologias em saúde pela Fundação também. Também tem uma especialização ele está fazendo uma especialização em gestão em saúde pela Fundação também. E também um MBA em Quantic School of Business. Na Quantum. Na Quantic. Isso. Muito legal. E faltou o principal. Não tem aí o principal? Tem o membro da Comissão de Integração Médico Jovem do Também. CFE. Não, e tem o podcast também do Exatamente. O Hipocast foi por onde eu conheci. Na verdade, eu Hipocast. conheci o Vinícius antes de conhecer pessoalmente pelo podcast dele. Também foi até uma inspiração. Então, bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Só te localizando, né? Eu conheci através do Eduardo Trindade, não sei se Sim, conheço. Os programas com ele foram muito legais. Pois é, foi através dos programas dele que eu conheci a Rádio Simers, e daí tem um programa dentro dos podcasts do Simers, né? Tem assunto para conversar ainda sobre isso. A gente tá seguindo teus passos. E um dos teus episódios, se eu não me engano, vocês comentam, né? Como montar um podcast, né? Sim, Pra galera. cara, Eu achei muito legal aquele episódio. Acontece. Primeiro agradecer, assim, o convite. Eu adoro, agradece. eu sou muito fã do modelo de podcast, modelo de rádio, sou fã mesmo. Parabéns para vocês, porque não é fácil fazer qualquer coisa além da faculdade de medicina, né? Exato. Um porque a faculdade tenta te prender e outro porque é cansativo, né? Exato. É difícil. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado. Por tocarem, por não desistirem. É legal porque a gente estava falando antes, né? O próprio programa de vocês aqui, vocês ainda não têm noção de quantas pessoas ele alcança. Vocês vão ter com o passar do tempo, né? Que é tipo, esse tipo de coisa. Exato. Eu não sabia que eu conhecia por causa disso. Foi muito legal os programas com o Eduardo, um cara brilhante, né? Foi presidente do CREMERS, sabe muito sobre ética. E esse programa que a gente gravou sobre gravar podcast é porque tinham médicos e até estudantes de medicina que perguntavam, né? Tá, qualquer um pode fazer, como é que funciona, etc. E daí eu peguei o Chris, que vocês vão conhecer quando vocês forem lá gravar, que é o cara que faz tudo, né? Edita, etc. Tinha a Renatinha, que ela era nossa produtora, ela saiu agora. E eu falei, eu quero que vocês expliquem como é que funciona, né? Como é que isso aqui nasce para quem quer construir o próprio, possa ouvir e fazer igual. Então, mais ou menos essa ideia. Que legal. Estamos seguindo teus passos. Tu consome conteúdo de podcast além de produzir? Muito. Assim, o que tu gosta, o que tu consome? Assim? Eu sou fã de rádio. Sempre fui fã da instituição rádio. E eu sou corintiano. Mentira! É verdade, na palestra tu comenta, é verdade. Eu sou interior de São Paulo. Eu nasci em São Paulo também. Capital daí. Capital? Nós estamos nesse país aqui. Exatamente. E eu sou corintiano roxo. E eu aqui não tem na TV aberta, não passa jogo do Corinthians. Sim. Verdade. E eu quando eu não tinha canal a cabo, etc, eu ouvia no rádio. E eu morei a faculdade inteira com um Colorado roxo. E quando tinha jogo do Inter e Corinthians, ele saía de casa, porque eu escutava no rádio, e no rádio o gol saía antes. E daí eu consumo rádio por jogo, e podcast, eu tenho mudado bastante meu gosto. Eu tenho ouvido mais agora podcast para tentar aprender técnicas de entrevistar, assim, né? Como é que os grandes entrevistadores, o que eles fazem, etc. Então eu tenho consumido bastante o Joe Rogan, não sei se vocês conhecem, que eu acho que é o maior podcast que a gente tem hoje no mundo. Sim. E um pouco pelo conteúdo, mas a grande maioria das vezes para ver, cara, como é que esse cara puxa os assuntos, né? O que ele tem, que todo mundo vai. Criação de conteúdo, pelo método mesmo. Pelo método. E eu sou muito fã de um podcast brasileiro chamado Café Brasil. Não sei se vocês já conhecem. É brilhante, é um cara chamado Luciano Pires. É um publicitário, mas trabalhou como gestor durante muito tempo. E ele tem tanto entrevistas dele com líderes, assim, que ele chama líderes em diversas áreas de conversa, quanto o programa dele mesmo, em que ele pega um tema e disseca, assim. É muito bom. Ele faz com e sem convidados? Com e sem convidados. Faz só ele e faz com convidado também. Esse é um que eu sou grande fã. Assim. Basicamente esses dois, os que eu mais ouço. Bacana. Além dos clínicos, né? Tem vários legais, né? Que abordam a medicina, né? Tarde clínica. O Tarde Clinicagem é muito legal, que é rapidinho, né? Rapidinho. Eu escuto tomando banho, dirigindo. Eu acho que esse é o legal
modelo de áudio, né? É, Pode fazer e exato. tocando tua rotina Exato. normal, né? Exatamente. Daí começaram a surgir vários, né? Vários casts, né? Tem Factocast, não sei quem, Nephorocast, Sim, não sei o que. Depatocast, tem tudo. E Exato. eu acho ótimo, exato. assim. Realmente nos falta ser mais difusores de conhecimento. Sim. Né? O que a gente tem medo enquanto produtor de conteúdo é ser aula. A gente não se eu quero algo mais didático, eu não vou para um podcast. Eu quero escutar a rotina da saúde, o que se passa, que é muito do que tu traz nas tuas palestras. Foi onde eu vi tua primeira palestra, foi no NASA, inclusive, isso. É o Vinícius, aquele que eu escuto no podcast. Que legal, que legal. Não sei se tu quer tocar a ficha aí. Pode ser, a primeira coisa que a gente trouxe na nossa pauta, assim, é sobre... Cara, a gente aprende muito na faculdade a tal das hard skills, né? Que é um conhecimento muito técnico e tal, da medicina em si, da clínica e tal. Mas tu fala muito sobre liderança, sobre esses aspectos. Desenvolvimento das soft skills. Exato. Né? Qual seria que tu acha a soft skill mais importante, assim, pro médico hoje? Sabe, essa é uma pergunta muito interessante, porque recentemente eu estive lá nessa universidade de Akron, né? Fazendo essa especialização. E lá tinha eu era um dos poucos profissionais da saúde, o único médico, tá? E tinham vários profissionais de outras áreas distintas e níveis bem diferentes de hierarquia. E eles queriam aprender diversas soft skills, né, que nós médicos aprendemos no dia a dia. Então, como assim? Por exemplo, não entendi. O pessoal da equipe multidisciplinar queria aprender soft skills? Não, o pessoal de outras áreas, porque como era um curso de gestão, entendi. não era só para saúde, então tinham diversas outras profissões. Sim. Engenheiro, advogado, administrador, eles queriam aprender, e era muito difícil para eles aprenderem coisas que para nós são básicas. E que nós não chamamos de soft skills, porque médico não faz, para nós é o básico. Por exemplo, comunicação de más notícias. O médico hoje, ele comunica praticamente só más notícias. Ou é más notícias ou é racionalização. Raras são as boas notícias. É verdade. Porque o que é bom ou não varia muito com cada paciente. Então, a regra do bom para o mal, a linha do bom para o mal varia muito. Segundo, que a nossa função não é dar uma boa notícia. É princípio ético, né? Nossa função é o que esteja no melhor interesse do paciente. E aí, a maioria das vezes, a gente racionaliza. Então, não necessariamente é visto como bom nem para nós, nem para o paciente. Então, nós aprendemos a lidar com situações difíceis, eticamente, socialmente. A gente aprende a gerir a equipe multidisciplinar, gerir relação com a família e com o paciente, gerar cada vez mais, né? A relação com o paciente, com o plano de saúde, com o hospital, com a casa que ele vai ir, com a instituição que ele vai ir. Então, tudo isso, para nós, é dia a dia. Para eles, é uma habilidade finíssima. Então, eu acredito... A gente nunca tinha pensado por essa perspectiva. De fato, é verdade, né? É que a gente não dá nome, né? A gente não dá nome para essas coisas que para nós é normal. E daí, respondendo a tua pergunta, eu te falo isso porque a maioria das belíssimas soft skills nós já temos. O bom médico desenvolve. Ele vai desenvolver. Ou por pressão do ambiente ou por interesse próprio. E recentemente eu gravei, inclusive o episódio dessa semana, tá muito bom, com a pediatra, a doutora Betusa, falando sobre a relação das crianças com a tecnologia. Né? E como isso está extremamente conturbado hoje em dia, porque agora que a gente está vendo, né, o que acontece com uma geração que nasceu dentro do mundo não analógico. Né? E eu conversando com ela, tentando entender o que a criança, né, o que um ser humano funcional e bem realizado precisaria ter dessas soft skills. Né? E para nós é bem claro, assim, muitos livros falam disso também, que hard skill não é a habilidade que vai te diferenciar. É commodity, né? Exatamente, é a soft skills. E a mais importante em termos do médico, eu acredito que é a capacidade de autocrítica. E a soft skills é um mundo muito amplo, né? A gente não consegue dizer, isso é soft skills que não é, né? E não consegue mensurar também, né? Então, para mim, seria a capacidade de autocrítica, porque nela você embota humildade, você coloca resiliência, você coloca análise de cenário. Empatia. Então, empatia. A comunicação, que é o que a gente... Eu, por muito tempo, acreditava que não dava para desenvolver soft skills. Mas o que a gente tá fazendo é desenvolver uma soft skills, né? Inclusive, tu comentou... Eu não sei se tu viu hoje no teu próprio Instagram, tu comentou que a liderança é uma posição que não aceita gaps, né? Exato. Que não é porque... sempre vai ter liderança, não necessariamente boa ou ruim. As soft skills também, tu comentou que a nossa rotina é baseada em soft skills, né? Mas não quer dizer necessariamente que é boa, né? E exercitar isso é uma maneira de melhorar, né? E a prova que nossa rotina é baseada em soft skills é os estudos que mostram qual a percepção de valor do paciente quando o médico entra no quarto dele.
Tem estudos mostrando que se o médico atende paciente sentado na enfermaria, a percepção de tempo com o médico é maior. Isso é um soft skills, só que a gente não chama isso de soft skills, entende? Sim. A gente aprende muito isso. Acho que semiologia, acho que é a cadeira que mais aborda esse tipo de conduta com o paciente, não sei. E a gente aprende isso de fato como técnicas, né? As técnicas de comunicação, as habilidades o listening, que é escutar, enfim. E a gente, de fato, não tinha pensado por esse lado. Então, tu acredita que a medicina, em termos acadêmicos, hoje ela está cada vez mais heterogênea, né? Com certeza. E tu acredita que existe uma carência, assim, tu que interiorizou bem, assim, tua vivência na medicina, que existe uma unânime, assim, no meio acadêmico que é carente das soft skills, assim? Essa é uma pergunta muito complexa, né? Muito difícil responder. Eu acho que carece algumas habilidades para o médico no geral, assim. Primeiro, o médico tem uma negligência com a competição altíssima, né? Ele negligencia o que está acontecendo ao redor dele. Isso em termos de mercado, né? Não em termos, tanto, por exemplo, trato do paciente, né? Nós achamos que fazer o básico, né? Fazer a faculdade, fazer a residência, fazer mestrado, doutorado para quem está na academia, ou abrir um consultório é suficiente. Para a maioria das pessoas né? Tá. Mas com o volume que está chegando ao mercado de médicos, isso não vai ser mais suficiente para o mesmo padrão de vida de 10, 5 anos atrás. Então, essa negligência é uma coisa. A segunda é esse flerte que o médico tem com a divindade, né? A gente tende a se achar divinos, a se achar Deus, etc. Porque a gente tem essa sensação, essa ilusão... A própria sociedade impõe isso às vezes, né? Também. E a gente tem essa ilusão de cura, né? A gente tem a ilusão que por nossas mãos o paciente é curado, etc. De fato, nós somos facilitadores de problema do paciente. Nós somos. Mas isso não faz a gente divino de toda forma. Então, essa relação com o ego e a negligência com a competição são duas coisas que eu acho que são importantes e a gente não desenvolve. Dentre diversas outras, né? O problema maior das soft skills é que é uma habilidade, né? Se tu não treina, tu não desenvolve. Então, a gente tem essas da semiologia, porque a gente treina, porque a gente repete, etc. Só que, como a gente negligencia a competição, e a competição é o mundo à nossa volta, os profissionais que estão no nosso espaço, negligenciando isso, a gente não aprende mais nenhuma. A gente acha que aquilo é suficiente. Então, é complexo isso. Eu não acho que dá pra... É que ninguém fala na faculdade, parece também que quando alguém fala, a gente ignora, né? Não, que isso? Médico sempre vai ter o nosso espaço, só que realmente, né, com o número das faculdades crescendo, com esse grande número de profissionais entrando no mercado, talvez fique que nem um direito uma hora. Tu acha que vai ser o diferencial daí, as soft skills? Ou que já são? Já é, mas vai ser cada vez mais. Cada vez mais. Porque, pra mim, é um ciclo que a gente tá fechando, né? A gente sai lá da medicina hipocrática, que tem aquele paternalismo, que eu não sou muito fã, né? Que é o paternalismo desse médico divino, né? E a gente vai, né? A gente vai indo... Tecnologia, inovação, exame de imagem, maravilha, ciência, maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, o médico ele vai perdendo, né, essas habilidades da relação com o paciente. Né? Sim. A gente está perdendo cada vez mais. E eu acho que a única forma de nós resgatarmos a medicina e o valor da medicina, não estou sendo catastrófico, né? Estou falando minha opinião, é resgatando essa medicina hipocrática, é a relação boa com o paciente. O paciente vê valor não tanto na inovação que o médico traz, mas na relação que ele tem com a relação médico-paciente, né? É o sonho da profissão. E tu acha que o empreendedorismo médico pode ajudar, né? Nesse sentido, o médico não é só o funcionário, tu acha que ele indo para esse lado... Não só isso, a própria liderança que ele aborda, esse extra, né, da academia que a gente não tem, assim. Não sei o que tem a comentar sobre essa questão, assim. O que eu acho, tá? É legal esses programas que a gente pode falar o que a gente acha, né? Sim, é essa a ideia. Recentemente, eu tive a oportunidade de estar lá na Johns Hopkins, um hospital fabuloso nos Estados Unidos, etc. E lá eu fui conhecer o serviço de medicina hospitalar deles, que é o que eu faço aqui, o que eu gosto, sempre gostei. E eles defendem a formação do médico, um médico chamado PI do número 3.14, etc. Que seria isso? Uma perna do PI é assistência. O médico tem que ser um bom assistente. Tá? Sem dúvida. E aí, não necessariamente na entrega para o paciente, um bom radiologista, um bom patologista, tem que prestar boa assistência no seu trabalho. Ele tem que desenvolver uma outra habilidade. Ele é obrigado. Seja ela, e fora, não pode ser assistência, porque é uma perna separada. Seja liderança, pesquisa, educação, etc. E tem que ter o mesmo nível técnico, que é a altura da perninha, que é a assistência. Por quê? Porque uma não pode comprometer a outra. Você não pode ter a sua capacidade técnica na assistência ceifada porque tu não é um bom líder, porque tu não é um bom pesquisador, porque tu não é um bom educador, entende?
E isso eu tento falar muito na liderança, que não tem cenário pior na tua vida como profissional técnico, como profissional científico, do que você sentar numa mesa e quem decidir o futuro do teu trabalho não tem a mesma capacidade técnica que tu. Isso geralmente acontece porque a gente não ocupa essa posição de liderança. Exato. E daí eles defendem para fechar que o médico tem que transitar, que é o tio do PI, entre essas duas habilidades. E esse é o médico que serve o sistema de saúde. Tu vê, justamente isso que tu comentou era uma das pautas, e é justamente não querendo puxar saco, mas era justamente uma característica que eu vejo em ti. Na tua palestra, a primeira vez que eu ouvi ela, eu me senti, nossa, eu não sou o único que pensa assim fora da caixa, sabe? E essa questão de transitar, assim, eu vejo muito isso. Tem muitos médicos que são extremamente bons no nível técnico, assim, rotina hospitalista, assim, mas não entendem o macro, assim, essa parte de gestão, de liderança ou de empreendedorismo, que é o nosso caso, assim, e negligenciam talvez essa parte, assim, sabe? Ou que não sabem dividir, aquele médico que é um ótimo executivo, que vai para administração de uma rede de plano de saúde, indústria farmacêutica, como a gente já comentou aqui, mas que clinicamente ele deixa a desejar ou atrofia por não trabalhar, né? Essa dualidade é difícil, né? É difícil, é muito difícil. Primeiro que legal que tu gostou, porque eu gosto dessa coisa professoral. Vocês provavelmente gostam também, senão vocês não teriam a tranquilidade para estar no programa aqui. Provavelmente se vocês tiverem a oportunidade, vocês vão distrair, vão ser professores. E eu gosto, mas é isso, né? Se uma pessoa gostar, se tu gostou, cara, pra mim é suficiente. Porque a minha função, eu vejo, é gerar esse awareness, sabe? Prestem atenção nesse assunto. Olhem um pouquinho pra isso, sabe? Pensem um pouquinho nisso aqui. Despertar o gatilho, assim. É isso aí que precisa, é isso aí que eu quero. E é complexo isso porque, veja bem, não é que o médico que ocupa só uma posição de gestor, ele é mau. Não é. Realmente, pela rotina, às vezes tu não vai conseguir prestar assistência e ter ocupar um cargo de alta gestão, etc. Isso. Então é muito complexo, ao mesmo tempo empreender, entendeu? Como é que tu vai empreender, que a gente sabe que é um trabalho, né, muito complexo, toma a tua vida, tua rotina inteira e conseguir fazer assistência médica. Então é difícil fechar essa conta, né? Por isso que é tão complexo formar esse médico PI aí. Outra coisa que eu percebo em ti, Vinícius, tá mais ou menos os programas do Faustão, né? Vinícius por Vinícius. Que eu percebo em ti é que tudo que tu sabe em termos extracurriculares, assim, tu bota pra fora, ensina sem receio, assim. E no meio médico, isso é muito difícil, né? Todo mundo quer reter o conhecimento, né? Como é que tu se sente, assim, tipo, colaborando, assim, com a comunidade acadêmica, médica, com a comunidade corporativa também, né? Através do Simers, enfim. Assim, primeiro que eu não sou melhor que ninguém. Eu tô numa fase diferente da vida em que eu já talvez tive mais tempo e mais contato com conteúdo que algumas pessoas não tiveram. Experiência também. Experiência. Então, eu vejo muito, e essa questão do líder, ele é um facilitador, tá? O que é um facilitador? Quando a gente entra na faculdade, que específico medicina, né? É muito mais fácil a gente saber o que a gente não quer, por exemplo, numa residência ou da vida, do que o que quer. Isso, é o meu caso, por exemplo. E a maioria das vezes, olhando em retrospecto, ou até no momento que a gente está na faculdade, a gente sente falta de alguém para falar, vem por aqui, vai por lá. As faculdades tentam isso, fazer uma tutoria, etc, né? Mas eu, por exemplo, eu escolhi um caminho que, olha, acho que menos de 5 pessoas na minha vida inteira falaram, é isso aí, vai por aí. Por quê? Porque eu gosto de gestão, eu gosto de liderança e eu gosto de fazer assistência. Poucas pessoas gostam de fazer isso, entendeu? Exato. Então eu falei, bom, então é eu por eu e vamos lá. E eu não quero que seja assim, porque vai que tem alguém que gosta disso, sabe? Ou vai que tem alguém que gosta de uma rota não convencional de vida na medicina e não tem ninguém para falar, puta, força, vai, se tu quer fazer isso, vamos lá, etc. E no frigir dos ovos, cara, é muito simples. Se você gosta de uma coisa, o que tu tem que fazer isso aí tem que gerar valor para ti, o que já gera, porque tu gosta, e tem que gerar valor para a sociedade. Se essa conta fechar... Que é a validação, no caso, né? Se essa conta fechar, cara, tu vai ser bem sucedido. Pode demorar? Pode demorar. Mas tu vai, porque quando os valores se somam e a sociedade é impactada positivamente, não existe isso de não ser remunerado por isso. Não existe. Você é. E na liderança é isso. Quando eu estou nessa palestra, quando eu falo de liderança, por que a pessoa deve ser um líder, né? Você entra no aspecto ético, vamos entrar no aspecto cru da coisa. Quantos colegas vocês conhecem médicos que são bons líderes?
pouquíssimo. Não só médicos, a liderança é uma carência, acho que em todas as profissões, né? Sim. Eu tava lendo aquele livro, não sei se tu conhece, Como Trabalhar para um Idiota. Tá, conheço. É mais ou menos o que tu postou hoje, né? Tipo, sempre vai ter chefe. A questão é, vai ser bom ou não? Muitas vezes não vai ser bom, mas sempre vai ter um líder, né? E o que seria um médico líder pra ti, Vinícius? Eu não sei te dizer, cara. Porque é igual, por exemplo, do aula de ética. Né? E uma das aulas mais difíceis para mim de dar é a aula de mídias sociais. Por quê? Porque os conceitos éticos e o código de ética em si, ele é rígido, cara. Ele não acompanha a sociedade. Ele é bem conservador, né? Feito por pessoas conservadoras da medicina. Porque ele não consegue acompanhar a sociedade. Cara. É impossível. A sociedade hoje muda muito rapidamente. Os desejos e as interações com a tecnologia mudam muito rapidamente. E por isso que eu não consigo te dizer o que é o médico líder, porque a medicina muda muito rapidamente. Então, não existe a figura do médico líder. Existe um médico que está líder. E se ele vai continuar líder daqui a um ano ou não, depende dele, né? Dele entender o que mudou nesse ano, como ele se relacionou com essas mudanças e se ele ainda é visto como liderança ou não. E esse é o interessante da liderança e da parte representativa, né? A representação e a liderança, ela vem de baixo para cima, né? Então, olha, esse aqui é líder. Vou contigo. Não de cima para baixo. Boa. Eu sou o líder. Sim, entendeu? Sim. Então, eu acredito que esse médico líder ele não é estanque. É estar. Eu estou líder hoje. Talvez esteja amanhã, talvez não. Depende de como eu me adaptei ao mundo que eu estou vivendo. E o médico líder, ele não é só líder, tipo, não é só o preceptor do negócio. Tipo, existem níveis de liderança, né? O cara pode ser o líder da turma dele, da residência, do internato, ele tipo, sempre... São exercícios de liderança, né? De influência também, né? Influência, positiva. Exato. Para mim, todo médico, estudante de medicina, eu já coloco como médico, tá? Que está inserido no sistema de saúde, é médico. De novo, é questão de tempo. Todo médico é um líder. Ele não tem opção de não ser, ele é. A opção que tem é de ser um bom ou um mau líder. E arcar com essa consequência. Se tu for bom líder, tu vai arcar com as consequências. Responsabilidade, influência, trabalho extra. Se tu for um mau líder, tu vai arcar com as consequências que algum outro mau líder vai ocupar teu lugar, ou um líder melhor vai ocupar, e tu pode concordar ou não, etc. Aí vai. Ou pior ainda, prejudicar o paciente, né? Exatamente. Então, a opção, na verdade, nossa é puramente técnica. A gente vai ser um bom ou um mau líder. Ou vai se abster da posição, né? Que daí... Eu vou fugir total agora da pauta, pode ser? Depois a gente volta. Falando agora em liderança médica, eu concordo contigo que por ser um gestor necessariamente de caso ou de uma situação de saúde dos pacientes, o médico sempre vai ser líder, ok. Com a questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, o que tu vê na rotina a questão do médico como líder de equipes multidisciplinares? Assim, qual que é a percepção das outras profissões de saúde em relação a nós, como tem mudado, e qual que é a nossa em relação a essas outras profissões, assim? Pois é. Eu sou um fã da multidisciplinaridade. Tá? Eu acho que deveria ser o futuro em termos de atendimento intra-hospitalar e extra-hospitalar. Tá? Para mim, os bons sistemas de saúde que têm uma base de atenção básica, que nem o nosso, eles botam muito investimento e muita fé na multidisciplinaridade. Na pandemia a gente viu isso muito claro, assim, sabe? A ascensão de outras profissões que às vezes eram tratadas como periféricas, assim. Mas eu acho que... Eu não consigo dizer o que eles veem de nós, né? Por não estar na posição deles. Mas eu vejo que existe muito preconceito ainda, né? Por parte dos médicos, com a relação com as outras profissões, etc. Eu tive o privilégio de fazer fundação, que é só de saúde, então convivi durante toda a graduação, tipo, com essa multidisciplinaridade, sabe, envolver todos no caso. Eu gosto de medicina hospitalar, então na medicina hospitalar, por exemplo, quando eu estava lá na Hopkins, diariamente tu tinha um round multidisciplinar, todos os dias, com a mesma equipe, para discutir os pacientes, para entender o que cada um está fazendo por ele. E isso é bom para todo mundo, é bom para o paciente. Informação sobre o paciente, né? Tu reduz tempo de internação, tu reduz reinternação precoce, reduz complicação intra-hospitalar, então faz todo sentido, mas acho que a gente ainda está num processo muito longo de conciliação das duas partes, assim, né? Tanto alguns profissionais das outras áreas que querem fazer o que deveria só o médico fazer, e a gente vê isso muito acontecer, a invasão de profissão dos dermatos, da cirurgia plástica, etc., como médicos da endócrino, como médicos que não valorizam um bom profissional que não é médico. Então, acho que as duas partes têm que se colaborar. Essa tua perspectiva tem influência das experiências que tu teve no exterior, assim? Tu acha que a gente tá atrás deles
quantos anos-luz, assim, digamos? A gente está atrás porque lá existe uma cultura... E cultura, para mim, se tornou algo muito importante, assim. Eu passei a ler muito sobre isso, estudar muito isso. Porque toda coisa nova que você vai construir, todo processo que você vai construir, a primeira barreira é cultural. Não é financeira, não é. A primeira barreira é cultura. É como isso vai funcionar dentro do lugar que você quer implementar. E o como é o quê? Como essas pessoas vão reagir, como que, sabe, a sociedade vai se aglutinar contra ou a favor. E lá tem uma cultura bem diferente de cada um, o médico entende a importância, por exemplo, de uma enfermeira, de um fisioterapeuta e por aí vai, de um psicólogo no tratamento daquele paciente. E o que é entender a importância? É contar com aquele profissional no caso. Aqui eu vejo uma impressão completamente empírico, que a gente entende que esses profissionais podem ajudar, mas a gente não conta com eles nos casos. Isso, tanto intramédico como entre outras profissões, entende? A gente sabe que eles existem, que eles podem ajudar. Mas não vou inserir, não vou conversar, não vou interagir, etc. Deixem no segundo plano. Né? E eu acho que isso é cultural, isso a gente vai aos pouquinhos. E é um processo de transformação, né? Acho que a gente tá indo bem, assim. Minha impressão, de novo, bem curta, não tenho tanta experiência para te dizer, avançamos. Não, mas o que eu vejo é que, pelo menos nos hospitais que eu trabalhei, isso vem melhorando. Assim. Que são hospitais de ponta. Você trabalhou no hospital top, né? E estudou também. A fundação era a Santa Casa, não é? Fundação Santa Casa. Eu fiz meu R1 e R2 no Ernesto, que é um hospital muito bom. E a fisioterapia lá foi excelente no Covid, fiz a pandemia lá. Então, fisioterapeutas fantásticos, assim, toda a equipe de enfermagem, etc. Depois eu fiz o R3 no Conceição, que é um hospital público, funciona maravilhosamente. E o Moinhos agora, que, né? O Circo. Referência é a referência no sul do país e no país inteiro. Né? Perfeito. Aproveitando esse gancho aí que tu falou dessa nossa bolha, a gente já comentou com outros convidados, o Pedro já usou esse termo, que a gente vive numa bolha de um SUS ideal aqui no caso, ou de uma saúde ideal em Porto Alegre, né? Porém me desculpe, eu sei que tu é paulista, mas eu tenho como um desafio, como um propósito, como um dos assuntos que tu trabalha na tua palestra sobre liderança, tornar o Rio Grande do Sul, que a nossa densidade médica e de outros profissionais de saúde é exatamente a mesma de São Paulo, né? Do Sudeste. Um dos meus propósitos, meus sonhos, assim, a idealização, assim, é tornar o Rio Grande do Sul um centro de saúde tanto quanto o Sudeste. No caso, quando a gente fala de Sudeste, é São Paulo, né? E tu, como à frente do Simers, tu tem essa visão do interior da medicina, assim, né? Qual que é a tua visão em termos da interiorização? Tu acha que nosso interior está forte tanto quanto a região metropolitana, assim, em termos de ensino e infraestrutura? Olha, tem centros fabulosos de saúde no interior do Rio Grande do Sul. Passo Fundo, Santa Cruz, Caxias, Santa Maria. E aí, ao mesmo tempo, tem situações lamentáveis, assim, em termos de gestão pública, né? Santa Casa de Rio Grande está passando por um problema gravíssimo de dívida. Santa Casa de Uruguaiana. Então, a maioria dos hospitais filantrópicos está num momento de crise, assim. Mas, para mim, um dos aspectos mais importantes em termos de potencialização do sistema de saúde é interoperabilidade. É como os sistemas se comunicam, assim, e para mim isso que é algo que ainda se discute não tanto, pelo menos de acesso, né? Por exemplo, a gente não ouve discutir isso, né? A gente não ouve no dia a dia. Não. Mas existem congressos que, óbvio, falam disso, pessoas que estudam isso, etc. Mas acho que é um passo interessante. Tu diz em relação ao acesso à informação dos pacientes? Acesso à informação. Tá. Acesso à informação. Porque, por exemplo, o Gerente, vocês conhecem, acho que o Gerente, né? É o sistema de gestão. Por exemplo, eu estou com um paciente que fraturou o fêmur no interior do estado, tá? E lá no hospital que eu estou de plantão, por exemplo, esse paciente não faz cirurgia, precisa encaminhar para um lugar que faz cirurgia. Eu coloco nesse Gerente, que é um seria sistema estadual. Da Central Reguladora de Leitos, é isso? Isso, mais ou menos isso. E daí, esse lugar, ele pode transferir esse paciente de acordo com a disponibilidade, etc., de acordo com a urgência. Isso é um ótimo uso de dados, né? Só que não é... Essa mesma qualidade a gente não vê em outros dados, sabe? Por exemplo, se eu estou com um paciente internado, vamos supor, no Hospital Conceição, e ele está me internado antes, sei lá, no Caxias do Sul, cara, talvez eu nunca consiga os dados daquele paciente, a não ser que a família tenha. Ou tem algum contato lá, etc. Então, são coisas bem básicas, acesso a dado, que muda muito o panorama, assim, de atendimento. Acho que isso é uma coisa que seria interessante os estados se desenvolver. Não sei se tem alguém trabalhando nisso, provavelmente tem. Não tem tanta capacidade técnica para falar sobre, mas é uma coisa que o que a gente sabe é que no meio privado isso é uma briga. Por causa da LGPD, a lei... Lei Geral de Proteção de Dados. De proteção de dados, isso. Por uma questão comercial, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que
para eles é super comum isso. A transição Exato. de plano de saúde passa toda a transição de informação desse prontuário, desse paciente e tal. Aqui o medo é que as maiores, as grandes, comecem a abocanhar, comecem a ter muita informação e abocanhar as pequenas operadoras de plano de saúde, né? Mas antes disso tem o desafio do SUS, né? Porque é um plano gigantesco e tal. Mas já voltando pro meu lado bairrista, né? Cara, qual que é a tua impressão sobre a Serra Gaúcha? Porque é o segundo polo populacional, mas em termos de infraestrutura perde pro norte, por exemplo, onde a gente tem Erechim, tem Ijuí, tem Passo Fundo, tem mais outra. Enfim, tu acha que existe muito ainda aquela questão cultural do nome, do protecionismo ali na Serra Gaúcha ou em outro lugar do estado, assim? Eu vou te dizer que eu não tenho conhecimento suficiente para te responder sobre a Serra Gaúcha. Eu vejo que o Rio Grande do Sul como um todo ele tem muito potencial em termos de saúde. Porto Alegre em si é um hub de saúde no país, tá? Em vários aspectos, né? Tanto temos hospitais de ponta, como temos centros de excelência, por exemplo, Santa Casa tem centro de transplantes, sabe? Tem centros de excelência que são referências, o próprio Moinhos compete de igual para igual com os hospitais de São Paulo e tal. E tem perspectivas interessantíssimas em inovação em saúde, né? Tem vários hubs de inovação saindo de saúde, surgindo. Tem o Tecnopuc lá no PUC, tem o Atrium no Moinhos, então tem vários surgindo. Então eu vejo que aqui tem muito potencial e tem interesse, assim. Né? Tu vê isso? Eu acho que sim. Eu entendo o bairrismo que tu diz, assim, eu entendo o bairrismo, mas eu acho que aqui tem muito interesse, assim. Eu vejo interesse. Quer voltar pra pauta? Sim, na verdade eu queria voltar lá quando tu tava falando de soft skills, que a gente pulou. Tu falou sobre... Desculpa por ter... não, porque isso é um podcast livre, né? Aqui o objetivo é construir uma conversa de bar ali, né? Um negócio fixo. Mas sobre aquela questão lá da soft skills, tu falou da autocrítica, né? Também tu falou de liderança, enfim. Queria que tu falasse assim, pro médico ou pro estudante de medicina que tá tentando desenvolver essas soft skills, que ele não vai aprender no dia a dia, né? Na prática, como é que ele poderia aprender essa questão? Através de livros? E quais livros você recomendaria daí? Tá, isso é muito interessante. Fazer uma propagandinha. Claro, fica à vontade. Quando eu dou essa palestra, eu tento meio que destrinchar como tu adquire de forma técnica essas habilidades. O primeiro ponto, é tu entender quem você é, né? E não de forma lírica, assim, é quem você é, por que eu faço o que eu faço. Sim. Então, por exemplo, antes de você ver qual soft skill você quer, ou o que você quer aprender, pergunte-se o que eu quero fazer da minha vida. E essa é uma pergunta difícil, e tem que ser difícil, pô, afinal. Esse é mais um propósito, assim. Propósito. Depois de tu definir teu propósito, daí fica muito mais fácil enxergar qual habilidade que você quer. E aí tem diversas técnicas variadas, assim. Uma que eu acho muito interessante é você pensar no que você quer fazer e olhar para pessoas que talvez já façam isso que você quer. E daí você olha para a pessoa e olha não assim, quero ser ela, mas que habilidades essa pessoa tem que eu gostaria de ter. É copiar a grandeza. Comentou isso. Isso é copiar a grandeza. Você vê alguém que tem a grandeza e copiar o que ela tem. E veja bem, eu sou muito contra você ter modelos pessoais. Você olhar, por exemplo, sei lá, um preceptor falar, quero ser que nem ele. Porque não dá pra se comparar, porque se tu quer ser que nem a pessoa, tu vai acabar se comparando, e isso vai gerar uma frustração, e não te avança tanto, né? Agora, que habilidades essa pessoa que eu quero ser igual tem? Legal. Até porque ninguém é perfeito, né? Exato. Se eu quero ser igual, eu vou copiar também os defeitos que essa pessoa tem, e não vou ser melhor, melhorar como indivíduo, né? E eu vejo isso muito, por exemplo, eu trago isso de analogia, às vezes eu falo de esporte, né? Por exemplo, futebol, tá? Que não adianta, mais massificado, e eu sou corintiano. Quando tu, por exemplo, algum drible que tu quer aprender, tu vai olhar pra quem? Pra quem faz aquele drible. Sim. E tu vai olhar o movimento que ele faz, não necessariamente o tipo de jogador que ele é, etc. Então a gente tem que trazer esse conceito de, olha, não necessariamente quero ser aqui, mas eu quero essa habilidade aqui, você puxa pra ti. Então essa é uma forma de soft skills. De livros, tem diversos, assim, tem um monte. O que mais tem hoje é livro. Mas tem um que eu gosto bastante, que é, acho que em português deve ser Hábitos Atômicos, uma coisa assim. Eu já li esse livro do James Clear. Isso, não me lembro o nome, é do James Clear. E bom. Esse livro é importante para mim porque eu acredito, também sou bem contra esse mito do talento, esse mito do dom, né? Acho que tudo na vida quase tem um aspecto de dom, mas o que te leva lá é disciplina, né? É hábito.
E nosso cérebro funciona com rotina, né? Nós somos animais de rotina. Então, se a gente estabelece rotina, a gente aprende qualquer habilidade que a gente quiser. Liderança é uma habilidade, falar em público é uma habilidade, tocar piano é uma habilidade. Todas são habilidades, a gente tem que treinar e adquirir. E que hábitos tu, Vinícius, tu tem na tua vida que te fez chegar onde chegou no dia a dia, assim? Tomar banho gelado. Hoje tá na moda. Não, por um momento eu achei que ele ia falar do Sócrates, né? Corintiano. Não, tomar banho gelado tá na moda agora. Tem vários que eu já li falando. Eu li uma pesquisa esses dias que dizia que reduzia estresse. Eu achava que era não científico, mas pelo menos tem. Não sei se é verdade, da pesquisa. Evidência baixinha ainda. Será? Tem alguma coisa. Eu nunca li nada, mas eu vejo várias pessoas falando. Do acordar cedo e tomar banho gelado. Cara, o que é assim? Se tu procurar em livros, e sei lá, em YouTube, Twitter, qualquer conteúdo, tu vai ter, por exemplo, qual é a rotina de tal pessoa. Sim. Daí eles vão falar, sei lá, acorda 4 da manhã, acorda 5 da manhã, etc. No frigir dos ovos, não faz mal tu tentar acordar 4 da manhã e ver como é que você responde a isso, né? Mas é você se autodescobrir. Tu vê, olha, eu funciono dessa forma, né? E em determinado momento, se você realmente tiver a humildade para entender a tua rotina, você vai começar a falar, tá, mas e se eu fizer isso aqui desse jeito? Né? Porque daí tem as coisas biológicas básicas, né? O nosso ciclo circadiano, ele tem uma resposta hormonal que tem um funcionamento de manhã, tem outro funcionamento noturno. O ciclo de sono é importante para todo ser humano. É bem documentado isso. Sim. Que conforme tu vai reduzindo teu tempo de sono a partir das 6 horas, tua função no dia seguinte, cognitiva e física, vai reduzindo. A alimentação é importante. Então, tem vários aspectos que tu pode negligenciar no começo para tentar descobrir como é que funciona. Mas não tem como tu negligenciar sempre e falar, essa aqui é a minha rotina de excelência. Não é assim que funciona. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei criar a minha rotina, meus hábitos. E eu sou muito... Eu já fui da linha dessa de trabalhar um monte, sabe? De workaholic, não sei o que. Hoje eu sou cada vez menos, assim... Desse workaholic meio tóxico que a gente vive hoje, né? Às vezes, para os estudantes, quando dá aula de ética, a primeira aula eu coloco aquela foto que aparece em quase todo lugar, que é como é que é? Trabalho enquanto eles dormem, não sei, essa baboseira aí, sabe? Que ficou famosa. E eu coloco isso para eles, olha, sabe? Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina, cada um sabe como é que funciona bem, como é que funciona mal. Tem pessoas que chegam no final de semana e elas têm que descansar, elas têm que desligar o final de semana. E ok, tem pessoas que se elas não trabalharem no domingo, na segunda elas não estão funcionando bem. Então, cada um vai funcionar de um jeito, isso muda o tempo todo, porque a gente muda o tempo todo, não tem receita de bolo. Os livros que a gente lê agora, daqui 5 anos vão ser outros, e vão ensinar outra rotina. Então, os livros são bons porque nos guiam, mas no fim das contas, como quem arca com as consequências da rotina somos nós, a gente tem que criar a nossa. E como profissional da saúde, que parâmetros que eu posso usar para validar essa performance, enfim, enquanto profissional da saúde, como eu mensuro a minha performance? Assim, isso é bem difícil, né? É difícil, né? Eu acredito muito em qualidade de vida. Ótimo parâmetro. E eu acho que é o que a gente busca para os pacientes, né? Para os pacientes a gente quer dar qualidade de vida. Me senti muito mal agora. Eu pensei, eu ia falar pelas suas conquistas, alguma coisa assim. Não, qualidade de vida é o que mais importa, né? Eu sou nessa Deixei linha, isso em segundo plano. E no fim uma coisa puxa a outra, né? Porque veja bem, se você é uma pessoa ambiciosa, né? Automaticamente a tua qualidade de vida, ela está linkada com as suas conquistas, né? Então, se a sua qualidade de vida se movimenta e se aprimora com conquista, tu vai fazer o quê? Trabalhar para conquistar cada vez mais. E daí teu parâmetro não é a tua conquista, se tua vida está sendo vista como de boa qualidade ou não. Assim como tem pessoas que a qualidade de vida é viajar, é aproveitar e tal. Então, o trabalho é um passo, a remuneração é um passo para atingir qualidade de vida. Então, tem pessoas que, sei lá, talvez vão criar uma startup e ficar milionários. Mas não porque queriam criar startup, porque queriam ter qualidade de vida para viajar, para ter uma família e tal. Então, assim, eu diria, e para mim, eu levo isso à qualidade de vida. Como é que a minha vida tem qualidade? Tanto é que eu, por exemplo, sempre que eu posso, eu não dou plantão noturno. Porque para mim, a minha qualidade de vida piora drasticamente. Então eu abro mão de remuneração, por quê? Porque para mim não, sabe, tenho o privilégio... Tem estágio de vida em que pode abrir mão. Eu tenho esse privilégio de abrir mão de um plantão noturno, porque, olha, eu consigo me ajustar, minha família consegue se ajustar sem eu precisar ter o plantão noturno. E é isso que a gente não põe na cabeça, né? Às vezes a gente acha, e a residência faz um pouco disso, mas não tem uma
espinhoso, que trabalha, dá plantão. E talvez não, né? Talvez pra ti tu não precise dar 10 plantões no mês. Talvez não. Talvez pra ti 1 ou 2 tá bom, tá suficiente. Então, a qualidade de vida é sua e eu sugiro que você defina o que tu vai fazer pra alcançar ela. Nossa, excelente resposta. Vai lá, Cara, eu lembrei de uma história quando você estava falando, a gente falou de comparação, então, de pegar o preceptor e comparar. Eu lembro de uma história engraçada. A gente mudou um pouco de assunto, mas vou voltar a contar porque é muito boa. Que eu lembro que estava no cursinho na época e um professor de literatura contou essa história. Que chegou o primeiro lugar da medicina da URGS para dar aula, fazer uma palestra, né, pro pessoal que estava no vestibular ainda. E daí ele chegou assim, o pessoal começou a perguntar, quantas horas tu dorme? Daí ele falava, dormia umas 7, daí o pessoal matava 7. E daí o disse que chegou no áudio que ele perguntou assim, tu fazia exercício físico? Daí ele falou, sim, fazia. Daí o quê? Basquete. Os caras não estavam basquete, assim. Cara, no nível de comparação, assim, como se fizesse aquilo ia dar certo, tipo assim. Muito bom. Nossa, essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Vou roubar pra mim isso. Tem que dar autoria pro Flávio Azevedo, que é controle de literatura. Muito bom. Isso tem muito a ver com uma pergunta que eu ia te fazer, com a questão, um termo que eu ouvi, que é liderança não genuína. Eu repito, tempos atrás eu acreditava que liderança... Eu antes da medicina eu tinha uma história corporativa, enfim... E sempre fui liderado por maus líderes. Perdão se estiverem assistindo. Fui liderado por maus líderes. E eu não acreditava. Naquele perspectiva que eu tava, eu não acreditava que liderança era algo que poderia se desenvolver. Tipo, ou o cara é líder ou o cara não é líder. Tipo, eu pensava assim, né? Mas com o passar do tempo eu vi que a experiência é um fator de desenvolvimento de liderança, a vontade de estudar e tentar aprender genuinamente é um fator de desenvolvimento de liderança. Mas tem muita gente que reconhece que é uma habilidade a ser desenvolvida, mas exerce isso de uma maneira, eu vou usar um termo chulo, uma maneira fake, digamos assim, sabe? Aquela boa liderança não genuína, sabe? Tá. Tu consegue diferenciar isso hoje? É um trato fino, né? Né? É difícil isso. Sabe que esse aspecto de você... Não existe vácuo de poder, né? Hoje tu comentou, não. Ontem eu postei um negócio disso. Não existe vácuo de poder. Não existe. Alguém vai ocupar. Exato. E se os capacitados não ocupam, provavelmente alguém não tão capacitado vai ocupar. E daí está numa posição de liderança, mas não é genuína, né? Porque não é um líder. Não está para ser lá. E é bem difícil tu mudar isso, porque depende é aquilo. A gente não conhece ninguém que acorda e fala, hoje eu vou fazer o mal. A gente não conhece. Exato, não existe. As pessoas acordam porque ou não querem fazer nada, ou porque eu quero promover o bem. Na maioria dos médicos e dos estudantes de medicina quer acordar e fazer o bem para alguém. Então, tu entende que para você sair disso, acordar e querer fazer o bem, e de fato fazer o bem, tem que cumprir uma trajetória, né? Tu tem que dar esses passos a mais, gastar essa energia a mais, etc. Então, eu não quero ter um líder ruim acima de mim. O que eu tenho que fazer para alcançar isso? Para que não tenha um líder ruim. Mesma coisa. E acho que isso, com certeza tu sentiu se tu falou isso de transformar o Sul num local de excelência em saúde. Por quê? Porque tu olhou ao redor e falou, isso aqui não é o ideal. Daí tu pensou, como é que é o ideal? Daí tu pensou, o que eu tenho que fazer para isso aqui ser o ideal? E agora tu vai ter que dar os passos para isso acontecer. Pra executar isso. Então tu entende que, já que ninguém acorda para fazer o mal, a maioria das pessoas acorda para fazer o bem, falta que as pessoas darem esses passos para fazer o bem. É um dos 4 princípios bioéticos, justiça, que é o mais complexo. Como é que tu garante a justiça, ou ao menos tu reduz a injustiça? Tu vai ter que tomar ação. Tu vai ter que ter ação, vai ter que se movimentar, vai ter que gastar energia. Entendi. É complexo. Legal. Vai lá, segue lá, Pedro. A gente falou bastante de liderança, falou sobre essa questão de mais médicos sendo formados e tal. Mas agora falando sobre como é que tu acha que a imagem do médico importa, assim. Tipo, acho que desde a faculdade a gente vê um pouco isso, né? Porque tem colegas, assim, que eu não queria falar isso.
Pode falar. Assim, não, é que assim, tu vê assim, colegas que eu não indicaria, por exemplo, colegas que eu esse colega eu admiro muito. Então, Sim. imagem é tudo, né? Acho que isso é inevitável, eu também vejo isso. Sim. Acho que também, ao longo do curso, a gente fica olhando, esse cara vai ser bom, esse cara, não queria que um familiar meu consultasse com esse cara. Exatamente, né? Isso é muito difícil, né? Também, no juramento de Hipócrates, né? Tem uma parte que... Ótimo dia pra falar dele, né? É verdade. Tem uma parte que ele fala sobre o decoro da profissão. Daí, o que é decoro? Né? O que é decoro hoje? O que é decoro daqui a 10 anos? O que era decoro 50 anos atrás? Juramento, cara, é o mesmo há séculos, né? É o mesmo. Ele mudou mínimas coisas, mas a estrutura é a mesma. E aí, do decoro, imagem, né? Do decoro tira comportamento, relação com o paciente, etc. Relação com colegas, mas imagem. E se tem um momento em que a imagem é importante, é o momento que a gente vive agora, né? Que absolutamente tudo tem um filtro. Tudo tem um filtro. Sim. E eu já conversei com vários colegas disso, de diferentes momentos de vida e etc. Alguns falam que um tipo de médico atrai um tipo de paciente. Alguns falam isso. Gostei. Né? E no fim das contas, é como você se enxerga como médico, assim, a imagem que você quer passar. O que a gente não sabe, e talvez daí venha a sua preocupação e a tua, será que esse cara que está se vestindo assim, se comportando assim, sabe que é essa imagem que ele está passando? E eu acho que é essa racionalização que é o pulo do gato. Porque, por exemplo, eu, sei lá, me visto assim, eu gosto de usar camisa, calça social e sapato. Eu gosto, eu me sinto bem assim. E eu sinto que essa é a imagem que eu quero passar para o paciente. Mas eu racionalizo isso, entendeu? Sim. Eu sei o que eu quero passar para o paciente. A pessoa que não se veste assim, por escolha, será que é porque... Será que ela já pensou nisso? Será que ela já pensou que essa é a imagem que eu estou passando para o paciente? Essa é a imagem que eu quero passar para o meu paciente, para o meu colega? E é isso. De novo, o que cada um faz com a sua vida, desde que não prejudique, sinceramente, cada um tem responsabilidade para isso. Ainda mais médico. Mas o que eu acho que às vezes não acontece é racionalizar, é pensar, será que eu estou passando a imagem que eu gostaria de estar passando para alcançar os objetivos que eu tenho interesse em alcançar? Muito boa. Eu vejo por aí, porque é muito difícil, eu sou incapaz de me colocar nessa posição de, sabe, tu não devia se vestir assim. Não consigo. Não tem certo errado. Tu acha que a medicina impõe a necessidade de uma imagem? Eu acho que sim. Acho que isso está mudando, mas é muito complexo isso, né? É muito complexo, mas É uma maneira de preservar o prestígio da medicina, não é necessariamente ruim, né? É complexo, porque eu acho que, no fim, tudo volta para isso, assim. É o tipo de imagem que eu quero passar para o meu paciente, ou para a sociedade, né? E como eu acho que a sociedade deveria me ver. Eu acho que é muito pessoal, né? Por exemplo, tem médicos que sentem que para atingir o seu tipo de paciente ele tem que se vestir de forma mais despojada. Tem que, sabe, se vestir de outra forma, tem que atender de outra forma. Teve uma época que tinham médicos atendendo, por exemplo, de bermuda, etc. Falavam, é assim que eu acho que um paciente me vê bem. Eu sou incapaz de julgar, sinceramente. Eu não sou incapaz, eu acho que eu nunca vou ter capacidade técnica de falar, não, acho que bermuda não cabe. Eu acho que é algo bem pessoal. Bem pessoal. E essa frase que tu comentou aí, cada médico atrai o tipo de paciente que se comunica, no caso, tem tudo a ver, né? A gente viu isso enquanto acadêmico, a gente vê transição da maneira como as pessoas não se portam, não só em termos de look, digamos assim, mas em termos de postura também, né? Não sei se tu percebeu isso. Sim. A gente inevitavelmente vai racionalizando, como tu comentou, e vai mudando essa postura. Eu acho que não tem certo e errado, mas tu tem que saber que tu tem um racional por trás, né? Tu tá querendo ou não se comunicando de um jeito, mesmo que tu não queira, né? O ruim é quando esse racional é por um propósito vago, né? Compartilha uma das nossas dores. Além do nosso podcast, a gente faz gestão de mídia social, gestão de comunicação para alguns médicos, né? E alguns a gente não presta consultoria, só faz a parte operacional. Então a gente faz a parte operacional de criação de conteúdo, só que aquele médico vai lá e se posiciona de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, agora num contexto político, então nem se fala, né? Tu, como professor de ética, deve ter percebido várias coisas assim que o pessoal ferindo, usando a medicina para impor alguma opinião, X, Y, Z e tal. E daí a gente pensa, putz, nosso trabalho foi por água abaixo agora, sabe? Nas mídias sociais isso é muito claro, né? Mas eu acho que para as mídias a gente tem que voltar um pouco até para aquilo que a gente está falando da ética, né? O código e o padrão ético em si, ele não acompanha a sociedade. Tanto é que a resolução mais antiga sobre mídia social é de 2011. Isso. Né? Pô, em 2011 tu já tinha
Orkut, tu já tinha um monte de coisa acontecendo, entendeu? Sim. Verdade. E daí tu vê agora a última atualização de código de ética é de 2019, se eu não me engano. 2019 para 2020. Da E de lá pra ex-presidenta cá, do CFM, olha, aquela? Não, era da época do... esqueci o nome dele. Era antes do Mauro ainda, acho que ainda era, não era o Dávila. Era o... Me esqueci, vai me vir o nome depois. Vai me vir o nome, me esqueci. 2019. Eu acho que é por aí. Não tinha nem TikTok ainda. Exato. Não tem como saber se médico Mas pode é fazer isso. dancinha ou não. E daí que Pois acontece? é, Daí o como, CFM lança, por exemplo, portarias para regulamentar as coisas novas. Mas aí são os dois pontos que não se encontram, eu acho, isso é a minha opinião, Vinícius, que o código de ética e as normas éticas ainda são muito afastadas da realidade da sociedade, mas eu também acho que tem médicos que estão cruzando a linha de uma forma que não pode ser cruzada, entendeu? Estão usando de uma forma muito danosa a mídia social. Eu acho que esses dois pontos têm que se encontrar, e daí é o tipo de médico que atrai. Por exemplo, eu não é meu perfil, e nada contra quem faz, desde que respeite o código, eu não sou a pessoa que vai botar uma câmera aqui e vai dançar para ter meu paciente. Eu não vou. Porque não é meu perfil. Sim. Tem pessoas que fazem isso e transmitem assim conteúdo científico para milhares de pessoas. Exato. Ok, ótimo. Se não for de tem qualidade problema. O Exato. conteúdo tem que ser Com bom, evidência, ok. Exato, e ótimo que tem alguém que faça isso, porque a gente precisa de pessoas que se comunicam de uma forma melhor. Mas não é meu perfil é esse, é sentar e tentar, sabe, trazer uma elucidação técnica da coisa. Não que ele não elucide de forma técnica dançando, mas eu não vou dançar. Então acho que isso passa um pouco pela relação do médico com a roupa, com a mídia, como ele se comporta, como ele fala. Legal. A gente tava conversando esses dias com uma pediatra que para ela era viável essa questão de uma exposição mais alegórica, digamos assim, sabe? E só que ela não gostava. Só que em termos de adesão dos pacientes, à educação dos pacientes dela, era ótimo. Então, eu não sei se é válido. É bom para os pacientes, ok, mas eu gosto de fazer aquilo? Não, ela não gostava. Então, ela se desgastava. Não sei se é algo que vai perpetuar por muito tempo, sabe? Não sei se vai ser perene. É difícil. Sabe que eu acho que tem duas mãos também, porque aquele negócio, o que não é visto são lembrados, então esses médicos que se expõem na rede social são mais lembrados e mais famosos, assim. Isso. Mas também tem um lado que eles são muito cobrados, sabe? Tipo assim, os teus peers, assim, os teus colegas de trabalho ficam, aquele ali fica assim, mostrando isso. Era o que a gente sentia quando começou a se expor. Sim, A gente não, tem um julgamento, né? Isso, a gente acaba ficando coibido com esse julgamento dos colegas de profissão, de academia, no nosso Daí a caso. importância de sempre Mas manter o isso eu não trabalho sei ético, se isso né? é necessariamente ruim. O que tu acha? Eu acho que tem duas pontas, né? Tem um que... Um é o FOMO, né? Que é mais... Vocês conhecem, acho que FOMO por causa dessa parte que estão vivendo, né? Fear of Missing Out. Então tem os médicos, os estudantes de medicina que estão falando, eu não estou fazendo isso. Tá todo mundo fazendo e eu estou ficando para trás. Isso no mercado eu vejo claramente. Colegas que estão agora numa fase semelhante à minha, que estão especialistas, né? Que estão querendo, sabe, cair de cabeça no mundo. E tem outros que não são especialistas, que não fizeram. Tem um cara em específico, e eu já denunciei ele pro CRM. Eu denuncio. Se eu vejo coisa que eu que fere o código de ética de forma assim gritante, eu denuncio sem problema nenhum. Boa. E... Excelente. Fala o nome, não, processo. Olha, esse cara me tira a paciência. E tem um grupo de amigos nossos formados na faculdade e todo dia tem alguma coisa desse cara que eles colocam no grupo e isso é um absurdo, assim, coisas absurdas. Mas denunciando, assim? Falando, olha o que esse cara fazendo, mas já virou um motivo de piada, entendeu? Mas esse cara era teu colega, não? Ele foi meu colega, mas ele ficou mais tempo na faculdade, porque ele rodou algumas cadeiras e ele se formou faz poucos anos. Mas ele não tem, tipo, residência nem nada, né? Não sei se ele tem especialização ou não, ele disse que tem. E ele, ele promete coisas esdrúxulas, assim. Tudo que fere ética, ele faz. Antes, depois, que é bem questionável, né? Promessa de tratamento, promessa de técnica única, tudo ele fere. E daí a gente discute isso, né? O pessoal põe lá. E eles começam, e a conversa que chegou num ponto que a gente fala assim, olha pessoal, é o seguinte, esse perfil vai existir. Vão ter médicos que vão, e de outras profissões também, que vão abusar do sistema para se beneficiar. E a maioria da população não é que quer uma solução fácil, mas ninguém quer uma solução difícil, entendeu? Então, ninguém quer uma coisa, quero chegar lá, qual é o caminho mais difícil? Não, quero o caminho mais fácil. Então, a maioria dessas pessoas promete o caminho mais fácil. A opção que a gente tem é, de novo, ocupar esse espaço. Exato. Médicos técnicos. É o nosso propósito enquanto agência. A gente se denomina os exterminadores de picaretas. Que harmonia profissional bom, né? Mas é difícil pra caramba. Como tu comentou,
Quem que vai para as correntes de WhatsApp? Quem que as tiazinhas lá vão lá compartilhar? É esse cara que dá soluções Sim. que vende mais fácil, né? Exato. Todo mundo quer a solução fácil, rápida, a solução mais fácil. A solução... E desgasta, cara. Sim. Vamos conversar que desgasta. Exato. Sim. Tu vai querer ouvir o quê? O cara que fala que tem que tomar um remedinho ou fazer a vitamina tal pra curar o Covid, tu vai ouvir o cara chegar, puxar um estudo e falar assim, a evidência científica mostra tal coisa. É muito mais chato, eu entendeu? tava comentando sobre conteúdo. É um lugar onde o pessoal não quer consumir esse tipo de conteúdo mais técnico. É verdade. Né? Com É verdade. Evidência X, Y e Z. Uhum. E é por isso que a minha coisa que eu falei da dança, parece que é brincadeira, mas, cara, se você tá conseguindo mostrar de uma forma técnica, com embasamento, e atingir o público de uma forma positiva, cara, dança. Enquanto na tua atuação no Simers, tu já passou por várias posições lá dentro, né? Hoje, exatamente, qual que é a função que tu exerce? Que tu é diretor de... Políticas estratégicas. Fala um pouco pra gente sobre essa atuação em termos de rotina, assim. Tá. Eu sempre fui envolvido com esse aspecto representativo, né? Sempre. Minha faculdade inteira e agora como médico. Né? Eu, na faculdade, participei de tudo. Fui presidente do acadêmico, presidente do núcleo acadêmico. Com outros colegas, a gente fundou a EMED, que é a Associação de Estudantes do Brasil. Sério? Que legal, cara! Em 2014. Foi uma história bem legal até. E, bom, daí isso passou, daí eu me formei. E eu e o Fernando Huberti, que inclusive acho que seria um cara bem interessante para vocês conversarem, um cara brilhante, psiquiatra brilhante. Tá aí, ó. Próxima pauta. É um cara muito bom. E a gente sempre trabalhou junto, assim. Em 2018, eu estava formado, eu tinha acabado de me formar, e surgiu um grupo que eu já conhecia, que fazia parte do Simers, que é o Dr. Marcelo Matias, que acho que até vocês conheçam. Matias, tá? O próprio Fernando, né, que tinha uma ideia de participar, de retomar o Simers, né. O Simers estava numa gestão de quase 20 anos, de quase 2 décadas, né, que tinha várias questões, assim, que acho que nem vale a pena a gente entrar. E a gente resolveu organizar um grupo, então chamou pessoas de todo o estado. Se organizou, é bem difícil organizar uma chapa para o Simers. Tu precisa ter 79 nomes, mas esses nomes tem que ter gente não de todas as cidades, mas de todas as cidades que tem delegacias. Então tem que ter gente de todo o estado mesmo. E a maioria das pessoas não tem tanto interesse, né, em fazer essa parte representativa, etc. Foi bem difícil, mas a gente ganhou e foi uma baita vitória, assim, porque, pô, a gente tirou uma gestão de 20 anos, né? Muito tempo, foi muito grande. E na época eu tinha recém-formado, mas quem coordenou a campanha fui eu, o Fernando, o Marcelo Matias e umas outras pessoas. A campanha nossa, né? Por quê? Porque a gente tinha experiência, a gente participou muito dessa parte representativa. A gente ficou 3 anos, a gestão de 3 anos, e daí no final dos 3 anos a ideia era continuar, até porque a gente gostava do trabalho que a gente estava fazendo, a gente acreditava que era bom. E o Dr. Marcos Sovinski, que hoje é o presidente, né? Era quem seria o candidato. Tá. A gente só... Na eleição, a gente só aponta o candidato a presidente. Não aponta todo o resto. Mesmo tendo essa necessidade de quase 80 pessoas na chapa. A gente só tem que ter o nome das pessoas, né? Mas o único candidato que é a cabeça é o que vai na cédula, é o presidente. Tá. E daí, de novo, eu coordenei a campanha dessa nossa eleição, a gente foi eleito, foi um baita resultado, foi 70%, 30%, uma coisa assim. E continuamos, voltamos. Daí, no que a gente voltou, mudou um pouco o grupo, mas continuava as mesmas pessoas. E eu passei a assumir antes... Eu fazia a gestão dos estudantes. Do NAS? Do NAS, né? Faz parte. Muito legal. Eu sou fã lá também. Acho que não tem um lugar no país assim que nem o NAS. É o Gustavo Pizzuti. Da fundação também, né? Verdade, isso aí. Então eu vi... E daí foi interessante, porque como eu fiquei agora, eu tô 4 anos lá, tem vários estudantes que eu vi que hoje são colegas, né? Fazem residência, etc. Que se dá super bem. E daí eu cuidava do NAS e de outros projetos, de eventos que aconteciam, eventos de responsabilidade social, etc., de algum outro núcleo. E daí, bom, foi crescendo e agora, quando virou a gestão, eu assumi a política estratégica. O que é? O Simers tem núcleos de atuação. Tá? Por exemplo, tem núcleo de obstetrícia, tem núcleo de pediatria, núcleo do médico empreendedor, que vai ter um evento muito legal agora, inclusive em novembro, é o Simers Summit, que vai falar sobre empreendedorismo. Acho que vocês gostariam. E quem coordena é o Júlio Venzo, que também é um cara super interessante de conversar, um anestesista. E daí ele começou a ter vários núcleos, os Simers. Só que como tudo isso surgiu na pandemia, eles estavam funcionando, mas não tinha um formato para cada um, fluxo bom, etc. E daí a minha responsabilidade foi, organizar todos os núcleos, otimizar a ação deles e continuar coordenando o NAS. Tá. Então hoje eu coordeno os núcleos dos Simers, que são 12 núcleos, que atuam de forma independente. E a minha função nesse primeiro ano, né, que eu coloquei como objetivo para a equipe, era,
os núcleos têm que ter capacidade de autossuficiência, eles têm que funcionar e não podem ter barreiras burocráticas, barreiras institucionais que impeçam o funcionamento deles. Então essa foi a nossa missão nesse ano, otimizar os núcleos. E nesse ano eu também fui responsável por criar a Academia de Líderes, que é um projeto muito legal que a gente tem no Siemens, que é mimetizado do Sindicato Médico do Pernambuco e de Ceará, que é formar médico líder. A gente quer capacitar o médico como líder. E agora a gente teve 2 turmas. Teve uma turma que formou 11 médicos, que formou no primeiro semestre. E tem outra turma que a última aula é esse sábado, que provavelmente vai formar mais entre 10 e 15. E a partir do ano que vem a gente vai ter aulas específicas. Ou seja, vamos supor, eu quero ser um médico político. A gente vai ver quantos são. E se tiver quórum, a gente vai ter um grupo só para esse médico vai ser um candidato, se ele quiser. Outro que é o médico que quer ser gestor puro. Então a gente vai daí buscar, a gente tem uma parceria muito boa com o Sebrae para capacitar esses caras para serem gestores. Nossa, que diferente em relação à gestão. Eu não conheço ninguém da gestão anterior, mas enfim, que diferença. Pois é. E quando a gente fala de sindicato, ainda mais na medicina, né? Tipo, tem aquele aspecto de sindicância, não. É uma operação muito, literalmente, estratégica de suporte à rotina do médico e tal. É bem diferenciado, né? Tanto é que pra mim, e isso eu falo bem abertamente, o Siemens, se ele for sindicato, ele vai parar de existir. Ele é um sindicato que é muito pouco sindicato. Ele tem que ser uma associação de benefícios pro médico. Boa. Isso é como eu vejo ele hoje. E isso foi vocês que deram um pouco essa cara nova, assim. A última gestão, assim, por mais que tenha todas as complicações, foi responsável por um crescimento absurdo do Siemens, assim. Em termos de associados, assim? Gigantesco, assim. Tanto é que a gente assumiu com 15 mil sócios, né? 15 mil sócios na época era metade dos médicos do Rio Grande do Sul, hoje é menos, né? Porque aumentou muito a natalidade. Para muita gente é ruim esse número alto de novos médicos que vão se formar, mas por cima, de certa forma, é bom, né? Se a gente conseguir associar, é bom. Pois é. Então fala agora um pouquinho pra gente sobre o CFM também, que tu tem uma participação lá. O CFM é bem legal, cara. Agora ele tá até complicado, né? Como tudo hoje na sociedade, né? Tá tudo extremamente radicalizado, né? Ou tu é A ou tu é B. E o CFM meio que caiu nesse A ou B, tem sido vítima de vários ataques. Politização? Politização, Tem acontecido muito, isso aconteceu muito na pandemia. Eu, sinceramente, não acho que vale a pena discutir posicionamento. Sim. Acho que pouco acrescenta, assim. O que acrescenta é realmente a visão crítica das entidades, isso é fabuloso, a gente tem que olhar para as entidades de forma crítica, mas sem tomar um lado, né? Olhar crítico quando a gente gosta, olhar crítico quando a gente não gosta. E eu faço parte do CFM faz tempo também, porque como eu fiz parte desse movimento representativo, eu ia para Brasília eventualmente, né? E daí continuou. Continuei, e daí eu participava lá, participei de 2 comissões, uma que é essa comissão de integração do médico jovem, quando era estudante ainda, que são médicos jovens e alguns estudantes do país, e a comissão para a criação do Código de Ética de Estudante de Medicina, que eu participei como um dos autores, e foi um momento muito legal, porque a gente recebia indicações, por exemplo, a gente abria um capítulo do código, tá? Ó, pessoal, a gente vai trabalhar esse capítulo. Mandem sugestões, o que vocês acham que tem que ter. E todos os conselhos mandavam. A gente analisava todos, compilava e lançava o código. O código foi lançado em 2017 e, bom, ele é um código que ele não tem poder punitivo, né? Ele só orienta o estudante, a gente não pune. Mas, a gente lê, inclusive, para ver a startup. Pois é. Orientar, né? Olha, vai por aqui, etc. Mas, de novo, é rígido. É para evitar de o aluno fazer merda. E daí eu saí durante um tempo e eu voltei faz 3 anos. Mas aí tem a pandemia, a gente ficou um bom tempo sem reunião. E eu participo desse comissão de integração do médico jovem. Que a ideia é integrar o médico jovem do país com visões diferentes, dependendo do lugar que ele mora, etc. E para quem tem interesse em ser mais próximo ao CFM, eu sei que os conselhos regionais não tem essa integração, né? Como é que uma pessoa se aproxima ao CFM? Ao CFM? Isso. O CFM, as comissões são por indicação. Tá. Então, tu precisa que um conselheiro te indique, né? Conselheiro do CFM, por uma comissão que você faz sentido técnico tu estar lá. Né? Então, por exemplo, tem colegas que fazem parte, o próprio Trindade faz parte, acho que do comitê de cirurgia geral, se eu não me engano, ou cirurgia bariátrica, não sei qual dos dois. Geral, bariátrica. Ele faz parte também de uma, eu não sei agora se é no regional ou no federal, que é o que a gente estava comentando do exercício ilegal da profissão. Eles fazem um trabalho bem legal, tipo de, enfim. Eu faço parte da integração do médico jovem, ainda sou médico jovem, até 10 anos de formado, ou até 45 anos.
e é mais por indicação. Então tem que realmente gerar valor no trabalho. Por exemplo, vocês geram valor aqui. Se tem comissões dentro do CFM que tratam de mídias sociais, acho que tem alguma coisa de audiovisual, não tenho certeza. Então, de repente, é ver se vocês acham algo interessante e ver se faz sentido a conselheira, que é a doutora Tatiana, que é uma otorrino, que é a nossa conselheira federal, ver se faria sentido ela indicar vocês, por exemplo. Sim, um exemplo. E agora, voltando para Vinícius, hoje, o que tu vê como perspectiva ou desafio, assim, para ti, profissionalmente, assim? Pois é bem difícil, né? A gente faz essa reflexão, também tento falar isso muito, da gente se planejar, né? A gente não pode, sabe, só planejar na faculdade, né? Quando acabar meus 6 anos, eu vou fazer residência e tal. Sim. Então, mas por quê, né? Sabe, como é que é esse mercado que tu vai entrar, o que tu pensa? Então, eu agora tô chegando no primeiro fim da minha especialização, né? Porque eu fiz 3 anos de interna. Esse medicina hospitalar é o primeiro fellow que a gente teve, não existia antes. Não existia, tá. Então é algo novo, então estendeu 1 ano a minha formação e agora, de fato, eu vou terminar a minha especialização, pelo menos nessa parte de hospitalista, né? Óbvio que continuam as outras, etc. Então eu termino ela em março e eu não consigo te dizer qual é o meu plano nem para ano que vem, eu não consigo, porque eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer quando eu terminar, sabe? E sinceramente, de novo, é o que eu falei da clareza, assim, não me preocupa muito, não é o que tira meu sono, sabe? O que vai acontecer ano que vem. Não é, porque na minha concepção eu tô fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer, eu tô estudando, tô E tu acha que você adaptaria etc. se tivesse mudanças drásticas na medicina, assim? Sim, todo mundo, acho que sim, todo mundo consegue se adaptar. Médico é muito adaptativo, né? É muito adaptativo. A gente literalmente se adapta com um paciente que muda em verdade. horas. Faz sentido, sim. Então a gente tende a ser mais resiliente e ter capacidade de adaptação, né? E a medicina interna, tu acha que ela é impactada por novas tecnologias? Tanto quanto as outras? Sabe que a interna em si, por isso que eu sou um fã, tanto da medicina interna crua como da medicina hospitalar, ela é relação médico-paciente. Ela é muito isso. O paciente confiar em ti. É aquilo que falam, 70% a 80% do diagnóstico é, exame físico e anamnese. Então, e a medicina interna é isso. E óbvio, quanto mais recursos você tiver à mão, talvez facilite esse processo diagnóstico. Então, por exemplo, Paulo Motim, que talvez outro cara interessante esse exemplo, que ele é o presidente da Coreme lá do Moinhos agora, legal, e o coordenador do Fellow, ele não anda mais com os teto, ele anda com eco. Ele tem o eco portátil, ele anda todo lugar com eco, porque é um puta facilitador. Faz muito mais sentido. Sim. Mas a medicina interna, ela todas as especialidades no geral, né, só se engrandecem com a tecnologia. Todas. Tu é fã da tecnologia. Sou pró-tecnologia. Completamente. A gente também é apaixonado por essa área, né? Completamente. Não só essa parte de gadgets, assim, como a parte operacional no sentido de estrutura, sabe? De protocolar, sistematizar o funcionamento da saúde também. Acho que agiliza, né? Que um dos desafios que a gente estava comentando até no outro episódio, né? Que em termos de sistema, foi feita uma pesquisa, foi feita aqui no Rio Grande do Sul, não vou falar evidentemente em hospital, mas num plantão de 6 horas, dessas 6 horas, 3 horas as enfermeiras passavam na frente do computador, trabalhando no prontuário do sistema e tal. Eu também sou fã, a gente quando fala de tecnologia, a gente pensa em equipamento, em bioengenharia e tal, né? Mas a tecnologia também está nessa parte na parte de software, digamos assim, não só no hardware, né? Tanto é que a boa tecnologia é aquela que é incorporada no seu dia a dia, você nem percebe, né? Verdade. Aquela que impacta é difícil de tu implantar. O profissional da saúde, ele, às vezes, aquele que está na rotina é resistente a mudar, talvez, a operação que ele tinha por rotina, enfim, né? Quando isso ocorre de maneira mais suave, essa tecnologia é boa, né? Essa mudança é boa. Aquilo que a gente falou no começo, de cultura, né? Cultura é o principal empecilho para qualquer novo processo, qualquer um. Exato. Qualquer um. Volta a questão da cultura. E a mudança de cultura, ela nunca pode ser traumática, nunca, e nem drástica, assim. Não pode acontecer do dia para a noite. Sim. Porque senão tem que criar automaticamente uma rejeição. Verdade. Então tá, pois passou muito rápido, né? Cara, passou muito rápido. Isso é uma coisa legal, porque mostra que o papo foi bom, né? 02. Mas o problema é esse, né? Faltam muitos pontos que a gente não acabou nem tocando, porque realmente passou muito rápido. Verdade. Completamente à disposição. A gente quer muito te agradecer de novo, tá? Mais uma vez, foi ótimo episódio. Foi muito massa, muito bom. A gente falou várias coisas. A gente sabia que ia ser bom, óbvio, né? Sim. Você não ia te convidar. Agradeço muito, eu estou à disposição. De novo,
parabéns pelo trabalho de vocês. Não é fácil fazer qualquer coisa além da medicina, ainda mais algo complexo, né? Sim. Não é fácil. A gente estava conversando antes, vocês editam, vocês fazem a captura. Tudo Pelo amor de Deus. operacional. Isso não é fácil, né? Sim. Verdade. Então, parabéns. Podem ter Obrigado. certeza que isso vai gerar frutos que vocês nem estão vendo ainda. Vocês vão ver daqui a anos frutos que isso que vocês estão conseguindo vai gerar. Aqui deu Que show, bom, sim. que bom. É o que a gente Com espera. certeza. cara. E a gente quer te parabenizar também, agradecer primeiramente, parabenizar não só pelo Dia do Médico, mas Sim. por tu ser um médico fora da caixa, sabe? Não parece, muita gente diz, eu não vou lá conversar com o Vinícius depois da palestra, ele quer estar cansado, mas inspira muita gente, tipo, poxa, não é só eu que penso assim, tem mais Sim. alguém que pensa fora Com da certeza caixa um também, exemplo, sabe? né, pra gente. Exato. Sim, de novo, isso para mim é o mais importante, que a gente consiga encontrar pares, né? Que a gente se identifica, o que a Sim. gente vê, isso aqui que ele faz é legal, isso aqui que ele constrói é interessante, eu estou à disposição, parabéns de Que novo, bom. adorei. Dá Obrigado. teus contatos aí, teu Ah, LinkedIn, tá. teu Instagram, que é uma boa maneira de te verdade. acompanhar também, né? Meu nome é Vinícius de Souza, é muito brasileiro, então eu tenho vários de mim, mas meu Instagram é Dr. Vinícius de Souza, Dr.Vinícius de Souza, me sigam, porque eu coloco semanalmente aspectos de liderança, de gestão lá, artigo, revisão de pesquisa, etc. E não é conteúdo chato, é aquele conteúdo legal, tipo, Sim. de olhar. Isso é o que eu tenho mais estudado, sabia? Desculpa, já estamos falando tempo. Mas uma coisa que eu tenho estudado muito nos últimos meses é storytelling. Ah, legal. Ouviu? Legal, Ouviu? legal. Storytelling. Muito. Eu Mas- tenho tentado aplicar nas palestras, tenho tentado aplicar na minha escrita. Tem muita técnica interessante sobre isso. Tem livros bem legais. Tem um livro da Pixar, se eu não me engano. Não me lembro o nome agora. Pixar, sabe, né? Sim, sim. Que daí Aquele tem relação com o Steve Jobs também. Como encantar dos clientes, do jeito que a Disney faz, uma coisa assim. Tem o Como É um jeito Administrar Seu Disney Hospital. de encantar os É, clientes. isso. Então tem muito conteúdo interessantíssimo. Isso tem muito interessante em vídeo, por exemplo, YouTube, etc. Aham. Então eu tenho estudado muito isso. Então, bom, tô falando isso porque eu tento aplicar, daí tu me segue lá e me diz se Exato, tá funcionando ou isso não. aí. Então Certo, tá, então, pessoal. pessoal, até mais. Até mais. Acompanhem aí.